rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader iniciante e meu canal foi criado no intuito de justamente trazer as ideias, os pensamentos, as coisas boas e os alertas também sobre o trade, o investimento que eu posso estar fazendo aí, né, que pode me ajudar, pode me atrapalhar, passando as experiências para vocês que vocês não cometam os mesmos erros, por exemplo. E basicamente falando, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é justamente o day trade, né? O que é o day trade? A gente vê muita gente falando de day trade, vou fazer day trade, muitas propagandas no YouTube. Vou tomar um café aqui. Muitas propagandas no YouTube, muito anúncio, ganhe, sei lá, R$100 por dia, R$500 por dia, R$1.000 por dia. Você quer fazer igual eu estou fazendo e mostra um monte de resultado, um monte de boleta, todo mundo ganhando, todo mundo feliz, todo mundo rico, né? Bom, não é bem assim, certo, que as coisas funcionam. Essas pessoas que aparecem aí para vocês e para mim também, né, conforme vocês vão pesquisando os assuntos, eles começam a aparecer. Basicamente eles querem vender curso para você, vender ideias e pensamentos e a tática e a técnica infalível. Pode até funcionar, certo? Não vou discriminar dizendo que não funciona, não é bem assim também. As estratégias, os cursos pagos funcionam, tem muita estratégia boa, tem muita estratégia ruim, mas de uma forma geral, as estratégias que vocês precisam tá na internet. Vocês não precisam pagar nada para usar elas e é gratuito. Então também vocês não precisam fazer cursos e mais cursos para ter certas estratégias, estratégia milagrosa. Isso não vai existir. Toda estratégia vai ser falha em determinado momento, em determinada situação, e vai ter aquela estratégia também que aí realmente ela não funciona de forma alguma, e vai ter aquela estratégia em que ela tem a probabilidade de não funcionar. Em determinados momentos não vai funcionar, em determinados momentos vai funcionar e vai gerar lucro. Você tem que saber diferenciar isso daí. E assim, por que a gente está falando nisso, né? O que é o day trade? O day trade é justamente uma modalidade de investimento, digamos assim, uma modalidade de especulação do preço, né? Que é feita, que é justamente, o próprio nome já está falando, day trade, né? Você vai fazer uma especulação no dia, né? Você vai comprar um ativo, por exemplo, e vender no mesmo dia. Você não vai ficar posicionado, né? Você não vai esperar o outro dia. Então, isso é a modalidade do day trade. Você compra e vende naquele mesmo dia. E também, juntamente com isso, vem o fato das pessoas fazerem day trade usando o mini índice, né? Operando o futuro. O índice futuro, que é justamente um mercado alavancado que vai gerar muitos ganhos, né? E as promessas de muitos ganhos. E realmente vale muito a pena, é muito bom, mas mini índice é igual andar de Ferrari. Para você que está começando a dirigir agora, é como se fosse andar de Ferrari. Você vai bater e vai perder seu dinheiro, certo? Isso é experiência própria. Eu não perdi todo o meu dinheiro, obviamente, mas eu fiz uma experiência. Eu gosto de entender as coisas, então eu fiz uma experiência. Botei R$500 e comecei a operar no início, depois de ter passado pela conta demo, basicamente falando. E segui uma estratégia, fazer gerenciamento, mas é muito difícil manter o emocional. O emocional ele pesa muito. Por mais que seja algo para teste e para você realmente lidar com aquilo dali e aprender, foi muito bom, aprendi muito, mas poderia ter feito em ações também, swing trade, que é algo mais lento, com mais tempo para estudar, né, e não
torrar mais capital no mini índice. Então, o primeiro conselho que eu posso dar para vocês que estão iniciando: fujam do mini índice, fujam do day trade. Se você for fazer day trade, você vai precisar tomar decisões rápidas. E você, para estar iniciando, você não tem como fazer isso, é impossível. Você não sabe de nada do mercado, ou você acha que sabe, mas na verdade você não sabe. Isso acontece muito também. Então vale a pena ter essa atenção aí. Dito isso, que é o day trade, quais são as vantagens, né, do day trade? A gente precisa falar das vantagens também. As vantagens, justamente a agilidade. Para quem está começando, você ter essa agilidade é muito bom, porque você vai comprar e vender naquele mesmo dia. Então você tem a ideia de proteção do capital, ou seja, todo dia vai ter dinheiro no seu bolso, basicamente falando. Só que tem outra moeda, né? Todo dia você pode perder dinheiro. Então tem isso daí também, mas na maioria das vezes o iniciante ele não pensa pro lado negativo, ele vai pensar pro lado positivo. Então ele pensa: poxa, todo dia eu vou fazer 50 reais. Basicamente é assim. É alavancado, então com pouco dinheiro você consegue fazer muito. Basicamente falando, se você for na corretora e autorizar uma margem para operar mini índice, é 15 reais, 25 reais. Então na teoria você só precisaria de 25, né, ou 15 reais. Que também não é bem assim, porque você precisa colocar um stop, precisa delimitar uma perda, né? Então ele é muito errático, ele varia muito, ele oscila muito o mini índice, então você vai ficar sendo estopado e vai vendo seu dinheiro indo embora em 1 minuto. Justamente no intuito da agilidade, as pessoas também operam em 1 minuto, 2 minutos. Então o iniciante ele basicamente queima capital, ele aperta o botão e queima capital, aperta o botão e queima capital. E justamente também as pessoas vão querer fazer o day trade, né, pensando no stop. Eles pensam assim também, o iniciante. Isso eu estou falando porque eu também sou iniciante, mas eu já deixei de lado essa parte do mini índice, certo? Então é algo que melhorou muito e me ajudou muito, e já tenho alguns resultados consistentes. Já estou começando a ter resultados consistentes fazendo swing trade. Então eu passei por essa parte de querer fazer day trade, mini índice e ganhar e não sei o que, mas não é muito assim não. E a outra que eu ia falar, outra vantagem é o stop loss, né, que é a linha que vai delimitar a sua perda. Você aceita perder quanto? 50 reais. Você coloca lá uma linha que, se o preço bater naquela linha, digamos assim, né, no seu gerenciamento, você vai parar de operar. Só que o iniciante ele vai fazer o day trade justamente porque, conforme ele diminui o tempo gráfico, vocês podem ver aqui na parte de cima onde está o mouse passando aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima aqui M1, M5, M15, M30. Conforme ele diminui o tempo gráfico, ele pensa: eu vou diminuir o tempo gráfico, minhas operações vão ser mais rápidas, então eu vou ganhar mais rápido e eu vou conseguir, pelo tempo estar menor, colocar um stop mais curto. Na teoria funciona dessa forma, mas na prática não é bem assim. Na prática você vai tomar muita violinada, ou seja, o mercado ele vai pegar muito o seu stop e vai seguir depois. E como você não tem muito dinheiro para segurar operações e coloca o stop errado porque você está iniciando, você perde dinheiro. É isso que acontece. Agora também, quais as desvantagens? A maior desvantagem dela é a desvantagem que eu acho mais forte de todas. É justamente você, por estar fazendo aquilo naquele dia e finalizar aquilo naquele dia, e estar iniciando e não ter muito dinheiro também na sua banca, e não ter gerenciamento e não ter muito conhecimento, isso gera uma maior possibilidade de erro, e a partir daí essa probabilidade de erro aumentando é uma cadeia. Você começa a errar, começa a estopar, começa a tentar recuperar, começa a perder mais dinheiro, e aí vai e pode quebrar a banca até no mesmo dia, se não prestar atenção. Outra desvantagem
justamente é que eu falei, maior possibilidade, né, de zerar a banca, justamente porque você começa a fazer overtrading, tentando recuperar, e seu emocional já está abalado e você não para. E também a ilusão, né, uma outra desvantagem é a ilusão de ser no mesmo dia. As pessoas acham que é mais vantajoso, sendo que na verdade, para fazer investimentos, por exemplo, não é tão vantajoso assim quanto, por exemplo, se a gente pegar algo bem simples, a gente pega uma ação e essa ação está subindo. Se você esperar um mês e ela subir 16%, você conseguiu pegar 16%, você esperou 30 dias, entendeu? E se você esperar um dia, ela vai ter subido 3%, 4%, então você só pegou 4%. Então é justamente ao contrário. A pessoa tem a ilusão de ser no mesmo dia e ser mais seguro, sendo que na verdade é pior, enquanto ela deveria estar deixando os seus trades mais dias rolando, justamente porque a chance, conforme vai passando os dias e você aumenta o tempo gráfico para fazer isso, porque você não vai olhar um dia em um gráfico de 1 minuto, você não vai fazer isso, você vai ver várias oscilações aqui, ó, o gráfico de 1 minuto. Aqui a gente está dentro do dia, um exemplo. Olha só o tanto de candle que tem, o tanto de vela. Aí você vem e bota no gráfico de 1 hora. Ah, ainda tem muito. Vou colocar no diário, vou operar swing trade. Então cada barrinha dessa aqui vai ter um dia. Aí você sabe para onde o mercado está indo. Poxa, aqui eu estou vendo que o mercado está subindo. Realmente eu estou vendo que o mercado subiu aqui, ele chegou aqui nessa região, caiu, aqui também ele bateu. Chegou na linha, deu uma subida, aqui também está fazendo mais talvez um congestionamentozinho para continuar subindo mais. E aí você vai, sua análise ela melhora porque você tem mais tempo para fazer as coisas. Uma outra informação que é muito importante também para o trader iniciante, para quem está começando nessa vida, é arriscado? Day trade é arriscado? Muitos investidores ou muitos traders que já são antigos, digamos assim, eles vão falar a mesma coisa que eu, talvez, que você fazer o day trade no mini índice, por exemplo, é muito arriscado, porque justamente você vai andar de Ferrari e você não sabe dirigir. Mas eu gosto de falar o seguinte, o que é arriscado, né? O arriscado ele vai depender muito, e eu gosto de resumir em uma afirmação. Aquilo vai ser arriscado, ou aquele investimento, ou aquele trade, ele vai ser arriscado dependendo do seu nível de conhecimento e do seu emocional. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo você passar no mercado analisando, olhando a tela, fazendo isso daqui que eu fiz, por exemplo, baseado na sua estratégia, né, que você adotou, sei lá. Quanto mais tempo você fazer isso, e quanto mais tempo você fazer isso em tempos gráficos maiores, você começa a se acostumar. E no início, quando você vai fazer, por exemplo, swing trade, se você tem R$ 1.000, você não entra com R$ 1.000. Você não compra R$ 1.000 em ações. Você compra R$ 200 em ações e faz um trade. Depois de um tempo, você já acha 200 muito pouco e você já consegue aumentar aquele valor. Então, você vai é algo que vai gradativo, né? Ele vai subindo gradativamente. No início você faz com 200, 300, não sei o valor que você tem. Depois você acaba aumentando um pouco. Depois você já está comprando R$ 500 em ações. É muito pouco, certo? Isso daí, esse valor, mas para quem está iniciando é assim que funciona. Você precisa começar dessa forma, a não ser que você tenha milhões de reais já e já comece com 500 mil, por exemplo, já tenha muito dinheiro guardado, entendeu? Aí vai ser diferente, mas a pessoa que está iniciando, que é o que eu estou fazendo, ela vai começar assim, ela começa com 1.000, sei lá, ela pega o FGTS dela e que ela se programou para tirar uma parte e colocar no trade, e aí ela vai juntando dinheiro e vai fazendo, né? Então vai ser dessa forma. Conforme vai passando o tempo, você vai começar a aumentar a mão sem perceber, inclusive,
Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei, por exemplo, com 300, depois estava com 400, e o psicológico ele vai ficando tão bom, digamos assim, ou melhorando tanto de uma forma diferente, que você comprar R$ 500 em ações não é nada. Chega um momento que você percebe que aquilo dali é algo extremamente natural e algo extremamente simples. E quando você tem uma estratégia e está com um stop loss calculado, que você aceita perder aquele valor, um take profit também calculado, um alvo, independente se bate no stop ou não, você sabe que a sua estratégia ela funciona e você sabe que aquele trade deu errado, tudo bem, você tem aquela perda, mas o psicológico ele influencia muito, ele sabe, ele vai pesar no final das contas e você vai saber que tudo isso faz parte do jogo. É algo natural tomar os stops. E você começa a perder esse medo. Só que você começa a fazer isso, ou você começa a melhorar esse psicológico conforme você aumenta o tempo gráfico, porque você vai ganhando tempo. E os seus trades começam a dar mais certo. Justamente porque é algo que não tem tantas oscilações. Ele não é tão errático, entendeu? Ele é mais tendência, você pega um gráfico que é mais tendência, é mais lento, então você consegue ver, você consegue analisar, você consegue fazer uma entrada e você vê a entrada igual aqui, por exemplo, no rompimento desse daqui. Você vê a entrada evoluindo, aí bate no seu alvo, entendeu? Então você vai passando por isso tudo e você começa a melhorar. Então o vídeo de hoje é esse, é um vídeo bem simples, espero que você que é trader iniciante veja o vídeo, saiba o que é day trade e o risco que você está correndo por fazer day trade. Vão ter pessoas que são exceções, realmente, mas a estatística ela não mente. 90% ou 95% das pessoas que começam no mercado ou desistem ou quebram banca, justamente porque elas querem andar de Ferrari e não sabem nem dirigir ainda. Então, na verdade, elas acham que estão fazendo coisas melhores, indo para o day trade e diminuindo o tempo gráfico e indo para o índice futuro, por exemplo, para o mini índice, sendo que na verdade elas deveriam estar fazendo ao contrário e colocando seu dinheiro em ações e fazendo swing trade ou eventualmente position também, uma operação ou outra, para ir se moldando e se conhecendo mais, para aí sim, em determinado momento da vida, chegar lá no mini índice já com uma certa quantia de dinheiro, uma certa possibilidade de correr mais riscos, né? O vídeo é esse, um vídeo bem simples, um vídeo de alerta talvez, uma experiência minha também. Espero que tenha ajudado a quem assista o vídeo. Espero que comente aí, deixa nos comentários sua opinião, deixa o like aí também, se inscreve no canal se possível. Tamo junto e é nóis, valeu, falou!